Olá amigo mecânico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos analisar Ford Maverick Tremor. Ela que tem ali a sua base da Ford Maverick, porém a linha Tremor ela tem algumas especificações, tem algumas coisas diferentes, algumas características da Maverick Black. Então nós vamos hoje aqui mostrar para vocês quais são essas diferenças. Como vocês puderam perceber, eu fiz o acionamento do motor pela chave, ele tem essa função. E claro que a gente vai falar de outras tecnologias empregadas aqui na Ford Maverick Tremor com Clayton André. Ele que é o proprietário da Elevance Automotive e está sempre aqui conosco para analisar mais um carro aqui. E aí, Clayton, beleza? Tranquilo? E aí, o que você acha que vai ter aqui da Tremor? Cara, eu vou falar pra você, é máquina, hein? Dá pra gente observar que dá pra esperar coisa boa. Ela tem que entregar o que a gente tem de expectativa, né, cara? Tem que ser robusta, né? Ela é feita especialmente pro off-road, então tem que ter robustez. Sim, Será sim. que ela vai ter robustez aqui? A gente espera que sim. Acredito eu que sim. Então vamos desligar o carro para poder analisar, né? É chique, dá para hein? fazer pela chave também, ó. E é isso. Então, bora pro vídeo. Hoje aqui com o capô aberto da Maverick Tremor. Clayton, como que você analisa esse espaço que a gente pode ver que é bastante espaço para o mecânico trabalhar? O que você analisa de tecnologia aqui embaixo do capô da Maverick Tremor? Cara, bacana. É um carro, assim, muito bem construído. É para off-road, mas, assim, temos bastante tecnologia. É o que eu tô falando. A gente está acostumado a pegar um carro como esse, né, tipo, mais robusto, e pegar um carro literalmente bem grosseiro. E não é. É um carro com injeção direta. É um carro com uma tecnologia bem bacana. É um motor EcoBoost, já conhecido pela Ford, só que um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a atender, a ver nos outros modelos da Ford, como o Ford Fusion, já tinha esse modelo. Aqui é um EcoBoost, porém bem melhorado, né? Então a construção do conjunto aqui é bem bacana, né? Então temos à nossa disposição o sistema de ignição. Claro, para a gente fazer alguma intervenção, a gente vai ter que tirar alguns acabamentos na parte superior aqui. Sistema de injeção, eu achei ele bem simples, porque ao remover a caixa do filtro de ar aqui, ó, que logo abaixo está a admissão, a gente vai ter os injetores, tá? Então, diferente, sei lá, da linha Volkswagen, sei lá, os 2.0 EA888, que a gente tem que remover o coletor para acessar, temos aqui os injetores também bem à nossa disposição. E manutenções básicas, de modo geral, como fluido de freio, sistema de arrefecimento, uma troca de óleo, propriamente dito, é um conjunto assim bem tranquilo para poder estar trabalhando aí. E uma outra coisa que a gente pode ver que é bem parrudo aqui nesse sistema, né, da Maverick Tremor é a questão da bateria. Ela que tem 70 amperes, além de ter 760 de CCA. Isso é bastante coisa, né? Bastante coisa para atender a tecnologia que esse carro tem, né? É uma bateria que vem com a tecnologia com a alta capacidade de carga e descarga rapidamente. Então essa é a grande diferença de uma bateria. Muita gente fala do start-stop, mas é um sistema ruim. Cara, cada sistema tem a sua particularidade, né? Na maioria dos casos, o próprio veículo permite também do condutor desligar ou não o sistema, então dá essa liberdade. E não foi criado o sistema à toa, né? Tanto o motor de partida como a bateria, eles foram pensados e capacitados para executar esse funcionamento e desligamento do veículo assim nessas condições. Então, tudo isso, pessoal, que a gente observa de tecnologia empregada nos veículos atuais é em busca da emissão de poluentes, né? Na diminuição dessas emissões. Então, se está atendendo, é porque está funcional, né? Inclusive, essa é uma bateria, por exemplo, aplicada numa BMW X1 hoje, 2021, 22 por aí, já utiliza essa mesma bateria com essas mesmas características. E aí, importante falar, tá? Importante analisar no manual técnico de reparação do veículo, mas naquele exemplo, nós temos a necessidade de apresentar para o veículo que estamos substituindo aquela determinada bateria e se nós alteramos ou não a capacidade dela. Aqui, por ser um carro muito novo,
nós não podemos deixar de acreditar que isso também pode estar presente. Então, conhecer bem o veículo, ler bem a literatura técnica e ter equipamento competente para isso é importante. Na parte da correia de acessórios, você consegue enxergar, consegue acessar por aí? Sim, sim, tá aqui numa disposição bem bacana, tá na parte direita aqui do veículo. Aparentemente, para acessá-la, a gente vai ter que remover aqui o tensionador, tá? É o único empecilho assim que aparentemente dá para a gente observar que haverá de necessidade, mas fica numa posição tranquila também, tá? Aqui na parte de cima, você gostaria de pontuar mais alguma coisa, Cleiton? No geral, a gente tem ali o nosso reservatório do fluido de freio, né? E vocês vão observar que por trás dele nós temos um componente gigantesco, onde ele é um módulo do ABS, né? Mas temos a ausência ali, por exemplo, do servo-freio. Onde que foi parar esse bendito servo-freio que auxiliava, né, o condutor nas frenagens ali? Agora o gerenciamento é completamente eletrônico, né? Nós não temos mais o auxílio a vácuo, digamos assim. Agora a gente conta com certeza ali com motor elétrico, de forma hidráulica, fazendo esse acionamento multiplicado, né? Fazendo essa facilitação aí para a frenagem do condutor. Lembrando, pessoal, que quanto maior a tecnologia, maior ali a necessidade de manutenção e manutenção adequada. Certamente não é qualquer fluido, né? A linha Ford já vem adotando a usabilidade desse fluido há um bom tempo, que é o DOT 4 LV, que deve ser trocado aí a cada um ano, depende do fabricante do fluido, inclusive, também, mas a média é a cada 20 mil quilômetros ou um ano de uso, tá? De acordo com o que a literatura pedir aí. E a análise, ela não é dispensada, né? Então é possível verificar se há necessidade ou não com alguns equipamentos que estão no mercado, né? Afinal, o fluido de freio ele é um fluido higroscópico, ele tem a característica de absorver a umidade do ar. Então, dependendo de onde a pessoa ela utiliza o veículo, pode ser que até em menos tempo tenha a necessidade de fazer a substituição. Volto a repetir, considerando que é um sistema completamente eletrônico, nós temos um bloco hidráulico ali com componentes metálicos, a gente pode ter a oxidação desses componentes internos. Então, para evitar esse tipo de problema e continuar mantendo a eficiência da frenagem, ter ali a substituição preventiva periódica é muito importante. Ainda aproveitando nesse assunto dos freios, qual é a diferença entre um fluido DOT 4 para um DOT 4 LV? A principal característica é a viscosidade desse fluido. O DOT 4 LV ele tem pelo menos a metade da viscosidade de um fluido DOT 4 convencional. Então ele tem ali uma condição de fluidez muito maior do que o DOT 4 convencional. Por isso deve ser aplicado para manter a eficiência da frenagem aí. Perfeito. Uma outra coisa que a gente pode notar aqui na picape é que para fazer acesso à torre do amortecedor, né, aqui o acesso à fixação superior, também tem que tirar esse pequeno acabamento que temos aqui. Exatamente. Né? E aqui me parece ser bem chatinho para acessar, né? Faz parte, não tem o que fazer, né? A maioria dos carros vem assim, né, Sim, com esse acabamento, sim. mas sempre quando a gente acha um carro aqui que não tem, a gente gosta porque facilita, né, a vida do mecânico. Gosta. Mas nesse caso não é algo diferente do que Sim, a gente encontra no sem mercado, dúvida. né? Então, para ver a parte de suspensão, vamos levantar o carro, né? Vamos lá? Então, bora mostrar aqui a suspensão, que é o grande diferencial aqui da Ford Maverick 3. Bom, agora aqui já com a Maverick no nosso elevador, vamos ver o que a gente pode analisar aqui do undercar. Já adiantando, vocês também podem ver aqui a parte da frente é fechada, né, Cleiton? Sim, infelizmente. Aqui, querendo ou não, até pela proposta do carro, né, de ser off-road, então a necessidade de ter um preparo melhor aqui, né, para a segurança dos componentes que estão aqui, né? Claro, com certeza. Vem com baita protetor de cárter, não é qualquer protetor, é de fato bem robusto, né? E é um componente que a gente vai ter que lidar, assim como tantos outros carros, para poder fazer uma eventual intervenção, troca de óleo ou algo do tipo, vai ter que desmontar ele, não tem jeito. Mas é compreensível pelo carro, né? Não é algo difícil, né? Dá para ver bem tranquilo. Todas as partes aqui para poder retirar, mas é isso. Então vamos partir
para o que a gente consegue ver, que é a suspensão, né, Cleiton? Vamos lá? Então vamos lá para a suspensão. Bom, aqui na suspensão nós temos uma suspensão também, uma suspensão tipo McPherson, né? Nada muito diferente do que a gente está acostumado. A diferença é que essa bandeja aqui, a gente tem ela em liga de alumínio, né? Liga leve. É uma suspensão onde, por exemplo, normalmente não é indicada a substituição de componentes da mesma, né? Então, aqui, por exemplo, o pivô. Aqui, se esse pivô ele abre folga, dá algum tipo de problema, a indicação é que seja feita a troca completa desse componente, tá? Então, diferente de outros modelos que nós temos aqui. Mas, no geral, é tudo bem tranquilo. Terminal, braço axial, né? As bieletas são metálicas. Temos aqui uma pinça de freio deslizante, nada muito diferente do que a gente está acostumado. Uma manga de eixo relativamente simples, né? E aqui a homocinética trazendo ali o semi-eixo da transmissão mesmo, né? Nada muito diferente do que a gente está acostumado. O amortecedor aparentemente tem ali uma certa tranquilidade para substituir, nada diferente do que a gente está acostumado com os veículos atuais aí. Nessa questão aqui dos amortecedores, já aproveitando o tema aqui da suspensão, vale citar que aqui a Tremor é um dos pontos de diferença da Maverick Black, né, a normal, que aqui a questão ele é maior, ele tem um curso maior, né, então tanto que a questão do carro ser maior também, ele é mais elevado para a questão do off-road, né? Então a gente vê aí uma diferença de mais de 20 milímetros de altura total do carro, né? Então se deve também muito aqui ao conjunto da suspensão para essa capacidade off-road aqui na Maverick Tremor. Sim, bacana. Isso daí. Bom, passando aqui, que a gente não consegue mostrar nessa parte de baixo, então vamos partir um pouco mais para o meio, já indo lá para o final do eixo traseiro? Vamos lá. Infelizmente a gente não consegue mostrar, mas assim, eu vou comentar brevemente para vocês. A gente tem um quadro de suspensão que ele é inteiriço, tá? A gente vai ter esse quadro da suspensão vindo até aqui a parte frontal. Então, possivelmente, se a gente for fazer alguma intervenção na parte de suspensão, caixa de direção, a gente vai ter que fazer uma bela de uma desmontagem aqui, tá? Mas é um carro bem construído. Bom, aqui nessa parte de trás, após o quadro da suspensão, né, nós temos aqui algumas coisas que são visíveis, né? Temos a caixa de direção, que é possível observar ela ali, né? Não é um componente que a gente troca com muita frequência, mas é importante a gente ter ela como vista. Ela está bem acima do quadro da suspensão, então se houver a necessidade de trabalhar com ela, a gente vai ter que baixar um pouco esse quadro. Temos aqui também à disposição as buchas da barra estabilizadora, e aí tem que ver qual que é a disponibilidade do concessionário para fazer essa substituição. Eu sei que muitos carros mais novos, eles trago aí a condição de não troca da bucha somente com a barra completa, né? Então isso acontece em alguns veículos, como por exemplo o Fiat Toro, né? Então, dando esse exemplo, pode ser, né, como eu disse, precisa ver com o concessionário essa disponibilidade, que esse carro tem a mesma condição. Se tiver essa condição, aí vai ter que mexer com a barra completa, vai ter que baixar o quadro, não tem jeito. Se tiver a possibilidade de substituir apenas a bucha, o trabalho aqui vai ficar bem tranquilo, tá? E aqui, iniciando da parte da frente, né, nós temos a transmissão, a caixa de transferência, que vai acoplado aqui o início do eixo cardan, que vai direcionando toda a força, né, disponibilizada pelo conjunto powertrain para a traseira, já que esse carro aqui é um carro 4x4, né? Cleiton, nesse carro aqui a Ford coloca que ele é 4WD, então ele adora essas coisas, que ele escuta depois e racha o bico. Parecendo um V8, ligado? Cleiton, aqui nesse carro a Ford informa que ele é um carro 4WD, ou seja, 4-wheel drive. Porém, nós vemos bastante também no mercado carros AWD, que é all-wheel drive. Qual é a diferença do sistema AWD para o 4WD? Bom, basicamente a diferença entre um e outro é que o AWD ele traz aí consigo um conjunto integral na tração das quatro rodas. Então ele
integralmente, como o próprio nome já diz, ele fica ativado essa tração entre as quatro. Então ele possibilita de forma automática, né, que esse veículo ele consiga sair de diversas situações, diversos solos, até inclusive andar no próprio asfalto, ajustando, né, a tração entre as rodas de acordo com a necessidade. O 4WD ele dá um pouco de liberdade para o condutor acionar ou não esse sistema. Então, isso de certa forma até preserva o diferencial traseiro, porque ele não trabalha constantemente em funcionamento, ativando essa tração, né? Então, o 4WD ele trabalha naturalmente com 4x2, ou seja, as quatro rodas sendo tracionadas pelas duas dianteiras, e quando ativado, solicitado pelo condutor através de uma alavanca ou um botão de ativação, ele vai transmitir essa força produzida pelo powertrain aqui na frente, pelo eixo cardan, e vai ativar as rodas traseiras, fazendo com que esse carro ele possa sair de diversos solos, né? Seja numa condição de atoleiro, enfim. O AWD ele já traz essa mesma condição, só que em solos diferentes e de forma integral. Então, automaticamente, você saiu com o veículo, ele já está trabalhando no 4x4, independente da condição, né? Já é um veículo que integralmente vai estar com as quatro rodas em ação aí. Bom, vindo aqui para trás, né, como a gente já vinha comentando, o eixo cardan ele é acoplado ao diferencial, onde vai distribuir essa força para ambas as rodas traseiras, né? Então a gente tem ali uma distribuição, né, na parte traseira através do diferencial, que já é usado há muito tempo por muitos veículos aí, né? Então a gente vai ter um semi-eixo direcionando através da tulipa, através de uma homocinética aqui na parte traseira, fazendo aí a ligação e a movimentação dessas rodas aí. Bom, aqui na traseira nós temos uma suspensão independente, tá? Onde a gente tem a movimentação e o trabalho independente das rodas, assim como o próprio nome já diz. Assim como o Vitor tinha comentado com a gente, né, dos amortecedores, a gente tem um amortecedor bem característico, né, da Tremor mesmo. Então a gente já observa que não é um amortecedor igual à versão anterior, né, um amortecedor preparado para essa versão, né. E, inclusive, aproveitando, nós temos aqui para substituição desse carinha uma facilidade até. Ele não há necessidade de você desmontar lá nada lá em cima. O acesso aos parafusos do coxim superior fica aqui pela lateral da roda, tá? Então é bem tranquilo a manutenção aqui. No que diz respeito aos outros braços, né, os outros componentes da suspensão, já é um pouco mais complexo. É uma suspensão bem trabalhada, mas que aqui já dá pra gente ver que não vai ter tanta necessidade de reparo não, tá? Embora seja um carro aplicado ao off-road. Bom, aproveitando que a gente está falando aqui das diferenças dela, inclusive para a Maverick Black, né? Que é a que tem inclusive a tração AWD. Aqui ela tem o entre-eixos 2 mm menor e ela é mais alta, justamente para ter essa capacidade off-road. O que isso impacta aqui no veículo? Um dos impactos é justamente a capacidade de carga, que aqui a capacidade de carga ela é reduzida. Então, na Maverick Black você consegue levar mais carga, né, mais peso do que aqui na Maverick Tremor. Isso se dá conta pela proposta, né, de off-road, então querendo aqui ou não, você não vai utilizar para muita carga, que é mais para você ter essa condição de pegar um fora de estrada sem nenhum tipo de problema, né. Então, aqui uma das grandes diferenças aí também para Maverick Black. Clayton, gostaria de pontuar mais alguma coisa aqui na parte de baixo da Maverick? Sim, até pela própria proposta que o carro traz, né, que é um off-road, a gente vê aqui um sistema de frenagem, né, de estacionamento eletrônico, né, coisas que até em alguns veículos que a gente observa e não tem essa condição, né. Então a gente vê que é um carro robusto sim, um carro bem forte, mas que traz uma tecnologia bacana, de certa forma um conforto, né? Não vai ter aquela dificuldade para soltar e tudo mais. Então é um carro, embora robusto, pensado com essa proposta, traz aí uma tecnologia, um conforto para o condutor, sem sombra de dúvida, né? E no geral, assim, a gente não encontra nada de muito diferente, né? É um carro que traz um escapamento bem robusto também, de acordo com a sua proposta. E acredito que nessa parte aqui
da traseira a gente vai ter pouca dificuldade de manutenção. Eu percebi que nós temos o nosso step bem diferente das rodas que estão no carro, tanto é que o uso dele é temporário, né? E ele traz até uma recomendação de até 80 km por hora o seu uso ali. Então é literalmente um step para que a pessoa saia dessa condição. Fácil acesso, numa condição onde há necessidade de trocar, o condutor aí ele vai ter uma tranquilidade para substituir esse step aí. No geral, é isso, carro bem bacana, robusto e atendeu as expectativas do que a gente esperava, né? Perfeito, então bora descer o carro? Vamos descer lá? Chegando aqui ao final da nossa análise com a Ford Maverick Tremor, Cleiton, o que você achou da manutenção geral com a picape? Bom, carro tranquilo, um carro bem tecnológico, né? Assim, pela proposta de ser um off-road, um carro mais robusto, a gente observa que tem bastante tecnologia. Isso diz respeito a bastante trabalho também, né? Então acredito que assim a gente vai ter algumas dificuldades sim. Na parte de suspensão a gente observa que tem uma proposta um pouco mais estreita ali, mais apertada, dependendo da intervenção que vai ser feita. Tem a necessidade de baixar ali o quadro da suspensão, isso dificulta um pouco a nossa vida, mas em contrapartida, o sistema de injeção direta que a gente está acostumado a, de modo geral, falando de uma maneira ampla, a ter a dificuldade de acessar, como remoção do coletor de admissão, coisas nesse sentido, aqui a gente já vê que não vai haver essa necessidade, é um sistema bem tranquilo para se trabalhar, né? Então manutenções gerais, troca de óleo, vai ser algo bacana, assim, o que é corriqueiro no dia a dia é algo simples. E referente à sua oficina, Cleiton, pode deixar os contatos aqui para quem quiser entrar, até o endereço. Era repair antigamente, não era? Exatamente, o pessoal estava acostumado a ver a gente aqui como repair, mas fizemos uma alteração recentemente e hoje nós nos chamamos Elevance Automotive e você vai encontrar o Instagram exatamente assim, @ElevanceAutomotive. Estamos localizados na rua Dr. Vital Brasil, 795 em São Bernardo do Campo. Próximo à antiga Ford e Mercedes. Então o endereço não mudou, né? Não mudou, tá tudo igual. Perfeito. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever também no canal da Revista O.